Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Luziana e eu gravo vídeos contando um pouco da minha trajetória na UFBC. Então, no vídeo de hoje, eu vou contar para vocês o esculacho que eu tomei de uma juíza federal quando ela faz a análise aqui do meu histórico acadêmico. Daí eu vou perguntar para vocês, que é a pergunta aqui da capa, e os outros 552 alunos que estiveram na situação que eu estava, só que esses alunos fizeram reingresso e eu não. Então eu vou explicar essa situação para vocês. Então hoje assim é só mais um resumo, mais rapidamente, mas depois eu vou trazer essa situação bem mais explicadinha assim para vocês, tá bom? Então vamos lá. Então aqui, pessoal, o que está de azul aqui é a decisão judicial, que foi, essa decisão é de uma juíza federal de Santo André, e o que está aqui do lado é o meu histórico acadêmico que eu trouxe aqui para vocês acompanhar a leitura. Então eu vou começar a ler aqui a decisão e depois eu vou explicar um pouquinho. Então, é um trecho, tá? Então, aqui tá cortado aqui em cima, mas eu só vou falar hoje da parte do histórico. Depois eu vou trazer como que a situação chegou até aqui. Eu estava solicitando várias situações, né? Judicialmente, como revisão de conceito, narrando o fato que eu fui agredida, porque eu falei que eu não tinha terminado uma prova, levei várias situações e eu fui esculachada. Então, eu vou explicar aqui para vocês. Então, primeiro eu vou começar aqui a ler a decisão judicial, né? Que a juíza fala assim: estudar em uma universidade federal é o sonho de milhares de brasileiros, que anualmente lotam os concursos vestibulares em busca desta conquista. Um aluno bolsista deve ter o compromisso moral de formar-se o mais breve possível com as melhores notas possíveis, pois nele foram investidos recursos públicos e sua resposta a isso deve ser a de tornar-se um excelente profissional e contribuir para o engrandecimento do país. Muitos gostariam de estar nas mesmas condições da autora, mas não tiveram a mesma oportunidade. Logo, a autora deve honrar sua oportunidade de mostrar e demonstrar que faz jus ao incentivo recebido. Ocorre que seu desenvolvimento acadêmico não é um exemplo a ser seguido, ao contrário, está muito aquém do esperado. Consta do histórico escolar da autora, páginas folhas 790 e 791, as disciplinas nas quais se matriculou e os conceitos obtidos. No segundo quadrimestre de 2011, matriculou-se em 3 matérias, obtendo aprovação em apenas uma. No segundo quadrimestre de 2001, que aqui deveria ser 2011, tá com erro, tá? Matriculou-se em 4 disciplinas, tendo aprovação em somente uma. Então eu trouxe aqui a decisão, né, judicial e as minhas disciplinas, a juíza fazendo uma análise, tá? Então, como eu falei para vocês, o aluno, ele ingressava no segundo quadrimestre, né, quando ele entra, ele é ingressante, ele ingressa no segundo quadrimestre. Então, o meu segundo quadrimestre aqui foi em 2011 e depois terceiro quadrimestre de 2011. Então, vamos continuar. Daí aqui continuando, aqui tem uma parte que é a continuação lá da outra, eu não cortei, tá? Mas daí aqui ela vai falar aqui no terceiro, daí aqui ela já vai para 2012, né? O mesmo ocorreu no primeiro quadrimestre de 2012, no segundo quadrimestre de 2012 matriculou-se em 6 disciplinas e foi aprovado em 3. No terceiro quadrimestre de 2012 foi aprovado nas 3 disciplinas e assim ela vai analisando. O meu histórico tem diversas reprovações, como vocês podem olhar ali do ladinho. Então, aqui continuando, daí ela continua fazendo análise, né, do meu histórico e ela fala assim, ou seja, ao longo de 4 anos matriculou-se em 50 disciplinas, considerando matérias repetidas, e obteve 25 reprovações. Isso significa dizer que nessa toada a autora levará o dobro ou mais do tempo previsto para o término de seu curso. Não é esse o desempenho que se espera de um bolsista, pois enquanto ele demora todo esse tempo, mais outro bolsista poderia ter estudado. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu recebi a bolsa socioeconômica da universidade porque eu morava em outro estado, né? Eu vim morar em Santo André, antes de morar em Santo André eu morava em São Paulo. Só que em São Paulo eu tinha um emprego, eu era aluna bolsista do ProUni e no ProUni você tem que ser bom aluno, porque se você tiver uma quantidade de reprovações no semestre daquelas disciplinas que estão sendo ofertadas, você perde a sua bolsa. Então, no ProUni você tem que pular, entendeu? Só que assim, eu estudava numa universidade acolhedora, lá eu não tive esse problema. Mudei para a UFBC. Eu tinha uma vida. Antes de ir para a UFBC, eu trabalhava como
é telefonista no hospital, então o hospital é direto, né? Feriado, final de semana, tudo. Eu tinha uma folga na semana. Eu trabalhava das 16 às 22 horas. Então, quando eu fui fazer minha matrícula, eu perguntei se eu poderia ficar no turno matutino, porque eu tinha passado para o turno noturno, eu estudava. E que se fosse o caso, eu apresentaria documentação, tudo certinho. Eu era registrada, tinha minha carteira registrada, e eu poderia pedir no RH um documento constando meu horário de trabalho. Falei tudo certinho. Eles me falaram que não, que eu só poderia fazer essa mudança no segundo quadrimestre, que eles não poderiam fazer isso. Só que eu falo para vocês que eles não têm esse olhar, porque eles oferecem 50% das suas vagas para alunos de escola pública. Se a UFABC oferece 1.500 vagas, que era o que eu oferecia nesses anos, metade, 750 era para aluno de escola pública. Então, assim, quando você recebe um aluno de escola pública, você vai receber um aluno com uma condição econômica diferenciada, você vai receber um aluno com uma defasagem escolar, porque a gente sabe qual é a realidade da escola pública. Então, muitas vezes esse aluno não vai ter um bom estudo, um bom entendimento de matemática, química. Eu não tive esses professores, eu não tive professor de sociologia, filosofia, quando eu estava no ensino médio. Eu fiquei 10 anos, né? Eu terminei o ensino médio, se passou 10 anos, daí eu fui fazer um cursinho pré-vestibular e consegui passar no Enem. Tá? Então, mas isso não quer dizer que eu tinha todas as formações, que eu cheguei ali, que eu sabia derivada, que eu sabia integral, não sabia nada disso, entendeu? Eu tinha o básico do ensino médio, O básico do ensino médio, para mim, serviu quando eu era aluna do ProUni, mas para a UFABC já não serviu. Então, eles não conseguem ter esse olhar. Então, eu recebi uma bolsa de R$600, que na época tinha que pagar o aluguel, água, luz, gás, tudo dividido, porque eu morei em república. E o restante era para comer. Então, muitas vezes, esse dinheiro não dava. Daí, o que a gente fazia? A gente comia no RU, que era um preço mais barato. Depois, para os alunos bolsistas, porque a UFABC foi sofrendo umas modificações, eles começaram a colocar o RU de graça para quem era aluno bolsista. Então, já deu um adianto, que a gente comia na universidade. Entendeu? Então, assim a vida ia. Então, eu não ganhava a bolsa para ser a melhor aluna, mas claro que eu gostaria de ter sido pelo menos uma boa aluna, não a melhor, mas pelo menos uma boa aluna. Eu tinha essa responsabilidade e esse era o meu pedido. Porque se eu não tivesse responsabilidade, eu teria feito o reingresso, que é o texto que está aqui do lado. Pessoal, tudo isso aqui aconteceu no ano de 2015. Tá? Então, quando o conselho de graduação, que são os professores, alunos, representantes, se reuniram para falar do reingresso, a juíza estava escrevendo essa decisão judicial dela, só que ela não sabia que isso acontecia. Aqui na linha 22, tá explicando o que é o reingresso. Está aqui, ó, a proposta visa inibir o reingresso com o intuito apenas de limpar o histórico, o que tira a vaga de outros possíveis alunos. Então, quando a juíza fala que eu recebo bolsa e pelo fato de eu não ter um bom desempenho acadêmico, eu estava tirando a vaga de quem poderia pegar a minha vaga, essas bolsas e fazer o melhor, eles tinham alunos aqui dentro que estavam fazendo reingresso. O reingresso era com o apoio da universidade. Como eu não fiz o reingresso, eu falei, não, essa universidade eles têm que ter uma prova para recuperar nota, que não tinha, por isso que acontecia essas coisas, entendeu? Essa universidade tem que ter um atendimento, o professor ele está aqui, ele tem que dar aula, entendeu? Ele não tem que vir aqui e ficar, porque às vezes a gente recebia uma chuva de humilhação, não era uma aula que a gente recebia, uma chuva de humilhação. Vocês estão aqui, vocês estão recebendo bolsa, tudo que está aqui dentro dessa universidade, que é uma universidade pública, está saindo do bolso de alguém, mas a gente não estava ali para ouvir isso, porque a gente tem essa consciência, a gente estava ali para ter aula. Né? Só que essa fala desse professor não estava ajudando, porque a gente precisava do conhecimento acadêmico para poder desenvolver. Né? Então, está aqui, ó, reingresso. O primeiro levantamento que eles fizeram aqui no ano de 2015, 150 alunos, nesse primeiro momento. Daí eles vão falar de duas situações, da situação econômica aqui na linha 29, que a universidade deixou de receber cerca de R$500 mil, porque tinha 150 alunos reingressando. Esses 150 alunos, eles reingressavam, dava como evasão.
entendeu? E não como aluno novos. Então, parecia que esses alunos tinham largado o curso, mas, na verdade, eles estavam reingressando, recebendo um novo registro acadêmico, que é o RA. Então, vamos colocar como exemplo, se eu tivesse feito o reingresso, o meu RA é o que está lá na capa do meu canal, é o 11.11.24.11. Se eu fizesse o reingresso, vamos colocar, se eu fizesse o reingresso no ano de 2013, eu ia receber um RA com final 13. Né, diferente, eu ia perder esse número que eu entrei e ia receber um outro. Então, o que parecia lá no sistema? Que esses alunos tinham evadido, mas esses alunos continuavam na universidade, aluno com matrícula ativa, reingressando. Esses alunos, sim, estavam tomando a vaga de quem queria entrar, porque eles não tentaram resolver a situação. Ninguém foi ali questionar, tá errado isso, a gente tem que ter, qual é a solução aqui, fazer o reingresso? Entendeu? Quando eu fui na sala do coordenador, ele falou para mim, ele abriu meu histórico e falou, seu caso é caso de reingresso. Entendeu? Porque a universidade incentivava que os alunos faziam reingresso. Só que isso ninguém sabe. Daí eu tomei um esculacho, porque isso daqui não constava lá na minha inicial, né? Porque quando você vai fazer os pedidos lá para a justiça, tem que constar na sua inicial. E eu, por responsabilidade, eu não poderia falar uma coisa ali, né? Porque no caso eu era autora, que eu não pudesse provar. Eu não teria nenhum aluno, isso eu falo para vocês, nenhum aluno me apoiaria e ia na justiça falar, eu fiz um reingresso. Eu sei que nenhum aluno ia fazer isso, entendeu? Então eu teria que ter o quê? Um documento. Esses documentos aqui eu consegui mais tarde, hoje em dia você já não consegue mais achar. Né? Por um acaso, eu buscando os documentos, eu consegui achar. E depois eles logo tiraram, isso daqui não consta mais no sistema da UFABC, essa ata não consta mais, essas duas atas não constam mais, que eles retiraram, porque isso daqui é muito grave, isso daqui é um crime, isso daqui é muito grave. Daí eles vão falar aqui sobre a situação socioeconômica, né, que não parece justo, na linha 27, não parece justo que um aluno que já teve a oportunidade de entrar e cursar as disciplinas da UFABC que reingresse 2 ou 3 vezes para melhorar o histórico e conseguir bolsas e benefícios como o Ciências Sem Fronteiras. Então, o aluno, quando ele reingressava, a própria universidade está falando que não parecia justo, entendeu? Não era o meu caso de estar recebendo uma bolsa socioeconômica e estar ali falando. A gente precisa de uma prova de recuperação, a gente precisa de um melhor atendimento. Eu fui agredida por falar que eu não sabia salvar um arquivo, entendeu? Então, era isso a situação. Esses alunos que fizeram reingresso, eles não tinham nenhuma reivindicação. Eles queriam o quê? Não, a gente vai pelo lado mais fácil, o lado sem conflitos, né? Um lado sem confusão. Então, vamos continuar aqui. Daí aqui, pessoal, que essa ata aqui já é uma ata diferente, essa daqui já é do mês de setembro. Depois eu vou trazer isso para vocês. Eles vão falar aqui, ó, na linha 243, 552 alunos que ingressaram 2 vezes. Então, o aluno ele entrou normalmente, né? Ele fez o Enem, fez o SISU, entrou na UFABC, daí ele quis limpar o histórico acadêmico, ele fez o reingresso. Daí eu falo para vocês, quem que é o criminoso dessa história? Eu que estava ali pedindo uma prova de recuperação para recuperar nota, eu que estava ali pedindo revisão de conceito, ou a universidade que estimula os seus alunos a fazer o reingresso? Eu pergunto para vocês de novo, se eu tivesse feito o reingresso, limpado o meu histórico e fosse para a justiça, você acha que eles teriam coragem? Eles teriam coragem de apresentar para a justiça o meu histórico, porque fica no sistema deles, eles têm isso no sistema. O meu histórico todinho cheio de reprovação, como está aqui, e o meu histórico lá, depois que eu fiz reingresso, você acha que eles teriam a cara de explicar esse crime para uma juíza? Não teria. Entendeu? Só que na época eu não conseguiria. A única solução era pegar um aluno que fez o reingresso e pedir para ele dar depoimento, só que nenhum aluno ia querer passar por isso, até porque o aluno estava cometendo um crime. Então, assim, foi uma situação muito difícil. Só que, assim, eu fui esculachada por uma situação que ninguém conhece. Depois eu vou trazer isso explicando melhor para vocês como se deu a situação, como que chegou até aqui. Só para vocês entenderem que eu sempre falo para vocês que a situação foi bem séria, foi bem tensa, mas eu nunca explico o que é. Então, nesse primeiro momento, eu estou explicando aqui para vocês. Então, muito obrigada e até a próxima.